Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar um pouco sobre estatística, mais especificamente sobre medidas em estatística. Vocês poderão acompanhar este conteúdo a partir da página 246 do livro didático de vocês. Estatística é a parte da matemática que estuda a coleta, organização, apresentação e interpretação de dados. E para isso ela utiliza várias medidas para investigar as características de um conjunto de dados observados em determinado estudo. Algumas dessas medidas são as medidas de tendência central, das quais a média aritmética é a mais conhecida e utilizada no cotidiano. Vamos então ver aqui algumas situações. A tabela a seguir mostra a altura em metro dos 5 jogadores titulares de um time de basquete. Temos aqui Pedro com altura em metro 1,90, Antônio 1,99, Carlos 2 metros e 1 centímetro, Sérgio 2 metros e 8 centímetros e João 2 metros e 12 centímetros. Para sabermos a altura média dos jogadores titulares do time de basquete, devemos calcular a média aritmética das alturas desses jogadores. Como calculamos a média aritmética? Somamos a altura dos jogadores, dos 5 jogadores, e dividimos por 5. Ao somarmos a altura da 10,1 dividido por 5, obtemos 2,02. Então essa é a média dos jogadores, essa é a média da altura dos jogadores titulares do time de basquete. Observe que esse valor aqui, 2,02, não aparece aqui. Ou seja, a média nem sempre é um dos valores observados dentro de um conjunto de dados, mas ela sempre vai estar entre o menor e o maior valor do conjunto. Ou seja, ela vai ser maior que o menor valor do conjunto observado e vai ser menor que o maior valor do conjunto observado. Nesse caso, podemos dizer que a altura 2,02 metros é um valor representativo dos valores observados, ou seja, a altura dos jogadores titulares do time. A média, então, nesse caso, serve para nos dar uma ideia, para representar esse conjunto de dados. Outra medida estatística que podemos utilizar é a amplitude do conjunto de dados. Ou seja, como nós determinamos a amplitude? Fazemos a diferença entre o maior e o menor valor observado. Isso nos dá então a variação dos valores do conjunto. No caso aqui da altura dos jogadores, a maior altura é 2 metros e 12 centímetros e a menor 1,90 m. Fazendo então 2 metros e 12 menos 1,90 obtemos 22 centímetros, ou seja, 0,22 metros, que corresponde a 22 centímetros. Então essa é a amplitude das alturas dos jogadores do time de basquete, é 22 centímetros. Outra situação em que podemos avaliar a média de um conjunto de dados numéricos é na observação de um gráfico. O gráfico abaixo representa a produção de uma fábrica de calça jeans no primeiro semestre, quer dizer, de janeiro a junho de 2018. Quando nós observamos esse gráfico, percebemos que em janeiro foram produzidas 120 calças, em fevereiro 150, em março 190 e assim por diante. Vamos determinar a média mensal do número de calças jeans produzidas.
Somamos então esses 6 valores referentes a cada mês, de janeiro a junho, e obtemos 990. Somamos 6 valores, 6 números, e dividimos por 6. Então a média é 165. A média mensal de calça jeans produzidas é de 165 calças. Observando aqui o gráfico, nós podemos verificar os meses em que a produção ficou acima ou abaixo da média. Temos aqui, olha, 165, essa linha azul aqui representando a média. E observamos que o mês de março ficou acima, o mês de abril. Março e abril ficaram acima da média. Os meses de janeiro, fevereiro, maio e junho ficaram abaixo da média. Agora, vamos calcular a amplitude desse conjunto de dados. A partir do gráfico, nós podemos observar aqui que o maior valor é 240 e o menor valor 120. 240 menos 120, 120. Logo, a amplitude da produção de calça jeans no primeiro semestre de 2018 foi de 120 calças. Temos aqui agora, na página 248, algumas atividades. Vejamos. A atividade 1, ou questão 1 da página 248. O quadro a seguir mostra o número de alunos matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite em uma escola de línguas. Temos aqui o quadro. Calcule a média de alunos matriculados. Item A, por curso. Vamos então calcular a média por curso. Temos 2 cursos aí, inglês e espanhol. Vamos apresentar a média assim. Um X com uma barra em cima. Então, a média de inglês, vamos colocar aqui, X barra de inglês. Vamos colocar a letra I para indicar inglês. Então, temos 15, 16, 15 mais 16, mais 14. Somando aqui, vamos ter 45. E sim, dividimos isso aqui por 3. Estamos somando 3 valores e dividimos por 3. Temos aqui então 45 dividido por 3, 15. Em média, temos 15 pessoas matriculadas no curso de inglês. Agora, vamos calcular a média do curso de espanhol. Fazemos 21 mais 20 mais 25. Vamos dividir esses valores por 3. Somando aqui, vamos obter 66 dividido por 3, obtemos então 22. 22 alunos em média estão matriculados no curso de espanhol. Agora vamos analisar a média por período. O item D pede por período.
Então, temos aqui a média do período da manhã, vamos colocar assim, x barra n. Então, temos aqui 15 mais 21, dividimos por 2. Quinze mais 21, obtemos então 36. Dividido por 2, obtemos então aqui 18. Então, em média, no período da manhã, estão matriculados 18 alunos. Agora, vamos calcular os alunos do período da tarde, x barra da tarde. Temos aqui 16 mais 20 dividido por 2, vamos obter também 36 dividido por 2, 18. E no período da noite, a média do período da noite, x barra n, será 14 mais 25. E dividimos aqui por 2. Ao somarmos 14 mais 25, vamos obter 39. 39 dividido por 2, 19,5. Então, temos, em média, 19,5 alunos matriculados no período da noite. A próxima questão, ainda na página 248, diz aqui o seguinte: os alunos do 7º ano de uma escola calcularam a média do consumo de água de cada mês em metros cúbicos na residência de todos os 20 alunos. Em seguida, construíram o seguinte gráfico de barras, conforme nós podemos observar aqui. Vamos destacar aqui melhor esse gráfico de barras. Então, em agosto, em média, foram consumidos 11 metros cúbicos de água, em setembro 13, outubro 14, novembro 14 e assim por diante. Com base nas informações apresentadas no gráfico, responda às perguntas. Item A. Calcule o consumo médio mensal de água nas residências dos alunos. O que podemos fazer então? A média aqui desse consumo de água será os valores 11 mais 13 mais 14 mais 14
mais 16, mais 15. Tudo isso dividimos por 6, já que estamos somando 6 valores. Portanto, somando esses valores aqui, temos 83 dividido por 6 e obtemos 13,83. Daí o consumo médio mensal é de 13,83 metros cúbicos de água. Agora, o item B. Considerando meses com 30 dias, qual é o consumo médio diário das residências desses alunos? Então, em média, o consumo mensal foi de 13,83 metros cúbicos. Então, esse foi o consumo médio mensal. Portanto, o consumo médio diário será de... Pegamos então 13,83 metros cúbicos e dividimos por 30. Daí obtemos 0,46 metros cúbicos. Esse é o consumo médio diário. A próxima questão, ainda na página 248. Temos aqui um gráfico que mostra o número de refeições servidas em um restaurante de domingo a sábado durante uma semana. Vejamos aqui que domingo é fechado, quarta-feira também é fechado. Aqui nós temos os dias da semana e o número de refeições. Então, item A pergunta: por dia, qual foi a média de refeições servidas pelo restaurante nessa semana, nos dias em que ele funcionou? Este valor está presente no gráfico? Então vamos destacar aqui o item A. Vamos calcular aqui a média das refeições servidas nos dias em que ele funcionou. Então, a média será domingo fechado, segunda-feira 100, mais terça-feira nós temos aqui 200, passa dos 200. Entre 200 e 250, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então, cada uma divisão dessa, cada um segmento aqui,
Cada uma graduação desse representa 10. Portanto, aqui será 210. Mais. Quarta-feira, fechado. Sexta-feira, 200 e... temos aqui 230. Mais, quero dizer, quinta-feira foi 230, sexta-feira 240, e no sábado obtivemos 150. Estamos somando aqui 5 números, então vamos dividir por 5. Então, somando aqui esses valores, obtemos 930 e dividido por 5, 186. Então, em média, esse restaurante serviu 186 refeições por dia nos dias em que funcionou. Esse valor está presente no gráfico? Resposta: não. Vejamos agora o item B. O item B pergunta em quais dias dessa semana o número de refeições servidas ultrapassou a média. Então lembramos que a média foi de 186 refeições. Então, se traçarmos aqui uma reta, vamos observar que terça-feira, quinta-feira e sexta-feira são os dias em que o número de refeições servidas ultrapassou a média. Portanto, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira. O item C. Qual a amplitude do número de refeições servidas neste restaurante? A amplitude, o número maior que obtivemos, 240, menos o menor número, foi 100. Portanto, 140. Portanto, 140 refeições. O item D. A média está mais próxima do valor mínimo ou do valor máximo de refeições servidas? Então, o valor médio está mais próximo do valor máximo. Está mais próximo aqui, 186 está mais próximo de 240 do que de 100. Vejamos agora na página 250, o capítulo 4, que tem o tema Pesquisa e Estatística. E vamos considerar o subtítulo População e Amostra. Realizamos uma pesquisa estatística quando pretendemos estudar alguma característica de determinado conjunto de elementos, que podem ser pessoas, resultados, objetos. O conjunto de todos os elementos que tem a característica de interesse da pesquisa é chamado de população. Porém, quando temos muitos elementos na população que queremos estudar, nós podemos realizar a pesquisa com uma amostra que representa essa população. Uma amostra é um subconjunto dos elementos da população. Veja aqui alguns exemplos. Uma empresa farmacêutica é responsável pela produção de um medicamento vendido em cápsulas. O controle de qualidade dessa empresa precisa fazer uma pesquisa para verificar se as 10.000 cápsulas produzidas diariamente têm o mesmo tamanho.
Nesse caso, não se vai analisar cada uma das 10.000 cápsulas. Veja, o objetivo da pesquisa é fazer o controle de qualidade da produção de um medicamento. O que se pode fazer? Pode-se pegar uma amostra dessas 10.000 cápsulas, por exemplo, 150 cápsulas, para serem analisadas diariamente. 150 cápsulas do medicamento produzidas diariamente, que são, no caso, 10.000 cápsulas. Então, 10.000 cápsulas é a população, representa aqui a população, o conjunto total. 10.000 cápsulas são produzidas diariamente e dessas 10.000 se analisam 150 cápsulas. Nesse caso, 150 é a amostra. Um outro exemplo. A prefeitura de uma cidade quer saber se as crianças e os adolescentes, que são aproximadamente 1.000 pessoas, frequentariam as escolas nos fins de semana para usar o espaço de forma recreativa. Nessa situação, nós temos o objetivo da pesquisa é estudar a possibilidade de abrir as escolas nos fins de semana, a característica pesquisada, se frequentariam ou não o espaço da escola de forma recreativa nos fins de semana. A população seriam 1.000 crianças e adolescentes que moram na cidade e a amostra 30 crianças e adolescentes que moram na cidade. Nessas duas situações, observe que foi selecionada uma amostra para a realização da pesquisa. É importante também atentar para o objetivo da pesquisa, pois é ele que vai ajudar a determinar a característica e a população a ser estudada. Temos aqui agora o subtítulo Pesquisa censitária e amostral. Em estatística temos dois tipos de pesquisa, a censitária e a amostral. Na pesquisa censitária, todos os elementos de determinada população são pesquisados. Acompanhe a situação a seguir. A prefeitura de um município do interior do estado de Alagoas deseja verificar a carteira de vacinação das crianças de até 6 anos de idade para realizar uma nova campanha de vacinação. Desse modo, será necessário analisar as carteiras de vacinação de todas essas crianças. Então, a prefeitura irá realizar uma pesquisa censitária para colher essas informações junto aos pais ou responsáveis. Note que, com a pesquisa, a prefeitura saberá quais e quantas vacinas deverá aplicar nas crianças durante a campanha. Mas há casos em que não é possível observar toda a população de interesse, em geral por questões econômicas ou por prazos menores. Então, nesse caso, o que se faz para resolver essa dificuldade? Existe a pesquisa amostral. Ela é feita com uma parte predeterminada da população de interesse. Por outro lado, a escolha da amostra deve ser feita segundo critérios rigorosos, para que o resultado da pesquisa represente o mais próximo possível a opinião ou característica de toda a população de interesse. Acompanhe a situação a seguir. Um pesquisador deseja estudar o comportamento de um tipo específico de formiga na cidade de Belo Horizonte. Para isso, não seria possível pesquisar todas as formigas da cidade, ou seja, a população de interesse. Dessa maneira, o pesquisador define uma amostra, delimitando uma área para fazer essa observação, além de considerar um número predeterminado de formigas a serem estudadas. Para definir uma amostra adequada, é importante estabelecer alguns critérios, como definir um perfil da amostra para saber quais características serão pesquisadas, por exemplo, idade, sexo, região de domicílio. Entender que mesmo definindo um perfil e um questionário adequado, há uma margem de erro que deve ser considerada, porque estamos trabalhando com estimativas e não com valores absolutos. E definir também o tamanho da amostra com base na população total e na margem de erro estabelecida como aceitável. Quanto maior a população e menor o erro estabelecido, maior deverá ser o tamanho da amostra. Veja agora algumas atividades na página 253. A questão 1.
Em uma pesquisa censitária, foram entrevistados todos os médicos de um hospital, a fim de identificar as universidades que eles cursaram. Os dados levantados estão apresentados a seguir. Observando os dados apresentados no quadro, quantos médicos trabalham nesse hospital? Então podemos somar aqui o total de médicos. Temos então aqui 34 mais 45 mais 21, 100 médicos. O item B. Qual a porcentagem de médicos que estudou na Universidade A? Então, temos aqui 34, são os médicos que estudaram na Universidade A, e aqui dividido por 100. Isso aqui dá 0,34 ou 34%. Então, nesse hospital, 34% dos médicos estudaram na Universidade A. A próxima questão, deseja-se pesquisar, a questão 2, deseja-se pesquisar o estilo musical preferido por uma turma do 7º ano de uma escola. Qual o tipo de pesquisa mais indicada? A censitária ou a amostral? Justifique sua resposta. Então, podemos dizer que é censitária, pois o tamanho da população é suficientemente pequeno para que todos os elementos sejam pesquisados. Numa sala, talvez tenha 30, 40, ou no máximo, quem sabe, 50, 60 alunos, e daria para pesquisar a opinião de cada um deles. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. Fica então como atividade proposta para casa. Fica como atividade proposta para casa a questão 1 da página 249. Bons estudos, até a próxima.